Fala família Alviverde, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Peço que deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal se não for inscrito. Confiram agora conosco 4 jogadores que desrespeitaram o Palmeiras e caíram no esquecimento. Jogador número 1, Alejandro Hernan Martinucci, mais conhecido como Martinucci. Você, torcedor palmeirense, irá se lembrar bem desse jogador. Alejandro Hernan Martinucci tem 33 anos, atualmente está sem clube. Alejandro Hernan Martinucci, mais conhecido como Martinucci, atuou em Nueva Chicago de 2007 a 2009. Teve 17 jogos e 9 gols. Passou para o Peñarol em 2009 a 2011, onde se destacou com 56 jogos e 14 gols e despertou interesses de clubes como o Fluminense e também do Palmeiras. Assinou um pré-contrato com o Palmeiras. Estava certo já de jogar no Palmeiras, ser jogador do Palmeiras. O torcedor palmeirense estava todo animado, aguardando a chegada do jogador argentino. Só que Alejandro Hernan Martinucci quebrou o contrato e resolveu fechar com o Fluminense. E dentre essa quebra de contrato, o torcedor palmeirense passou a chamar Martinucci de Martin pouco útil. Isso mesmo, o torcedor se irritou e acabou botando apelidos no argentino. Ainda em contrato com o Fluminense até 2015, em 2012 Martinucci foi emprestado ao Vila Real da Espanha, onde ele fez 13 jogos e apenas 1 gol. Depois foi emprestado ao Cruzeiro nos anos de 2012 a 2014, onde fez 18 jogos e apenas 4 gols. Depois foi repassado ao Curitiba em 2014, onde ele fez 13 jogos e apenas 2 gols. E não para por aí não, Martinucci foi repassado à Chapecoense em 2016 a 2017, onde ele fez 12 jogos e apenas 1 gol. O que chama atenção em 2016 é que Martinucci era para estar no voo da Chapecoense, onde aconteceu toda aquela tragédia e vários jogadores e comissão técnica e jornalistas vieram a falecer, infelizmente. Martinucci, por sorte, se lesionou, estava em recuperação e não viajou com o elenco. E depois dessa turbulência toda na carreira do Martinucci e mais um histórico de lesões, Martinucci só tem caído de clube em clube no futebol. Martinucci, depois da Chapecoense, assina em 2017 um contrato com o Nueva Chicago, clube do qual começou profissionalmente. Martinucci faz 7 jogos e apenas 2 gols na temporada. Martinucci retorna ao Brasil, onde assina contrato com o Avaí em 2018. Martinucci faz 15 jogos e apenas 2 gols. Martinucci então assina um contrato na Espanha, isso mesmo, na Espanha, de 2019 a 2020. Martinucci fecha com o CD Móstoles, da 4ª divisão do Campeonato Espanhol. Isso mesmo, torcedor, time da 4ª divisão do Campeonato Espanhol. Martinucci faz 15 jogos na temporada e apenas 3 gols. Martinucci, então, por fim, assina contrato com o Boston River, time do Louco Abreu, que disputa a 1ª divisão do Campeonato Uruguaio. Martinucci aí faz 8 jogos e apenas 1 gol no Boston River. E segundo a publicação aí, a foto com os jogadores do Boston River, dá a entender que Martinucci aí encerrou a carreira como jogador de futebol. Encerrou a carreira, fechou, acabou o contrato com o Boston River, como vocês podem ver. Objetivo cumprido, grande jogo de todos, obrigado a tudo, Boston River, pelo tratamento recebido e pelo esforço durante todo o ano. Prazer em fazer parte disso, disse o Martinucci em seu Instagram aí, como vocês podem ver. E aí, torcedor palmeirense, você que em 2011 sonhou com o Martinucci e ficou irritado por ele quebrar o contrato e fechar com o Fluminense? Comentem aí, praga de palmeirense pega? Deixe sua opinião nos comentários. Jogador número 2, Hernan Barcos. No dia 17 de janeiro de 2012, o Palmeiras anuncia oficialmente a contratação de Hernan Barcos. O Palmeiras acertou a compra de 70% dos direitos do jogador pelo valor de 3,5 milhões de dólares, o que daria na época 6,24 milhões de reais. Pouco conhecido no futebol brasileiro, Hernan Barcos chega da LDU ao Palmeiras no ano de 2011 a 2012. Em entrevista coletiva, Barcos promete que fará 27 gols na temporada. Hernan Barcos chega da LDU ao Palmeiras no dia 1º de fevereiro de 2012, ano em que o Palmeiras conhece seu segundo rebaixamento. Hernan Barcos é um dos destaques da equipe paulista.
Só que Hernan Barcos não contava que o ano seria horroroso. Palmeiras termina o Campeonato Brasileiro daquele ano em 18º com 34 pontos. O Sport era o 17º com 41 pontos, então vocês já devem imaginar como foi pífia a campanha do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. E o que tornaria o ano do Palmeiras menos pior seria a conquista da Copa do Brasil de 2012. E o Palmeiras consegue. O Palmeiras vence o Curitiba na final com um gol milagroso de Betinho, que vocês devem se lembrar muito bem. Mas esta conquista não salvou o cargo de Felipão como técnico. O Palmeiras foi decaindo na tabela do Campeonato Brasileiro, até que Felipão foi demitido. Então Gilson Klein assume o Palmeiras, só que não consegue salvar o time do rebaixamento. Aí que entra a novela Hernan Barcos. Barcos era várias e várias vezes convocado para a seleção argentina. Chegou a jogar ao lado de Messi. Deu até uma camiseta para o Messi do Palmeiras. Porém, Barcos, segundo informações, não queria jogar a Série B porque teria pouca visibilidade a competição. Portanto, esse foi o motivo da saída de Hernan Barcos do Palmeiras. Ainda é difícil dizer se essa história é verdade, mas o próprio Hernan Barcos disse que ele não se considera um mercenário. Saindo do Grêmio, Barcos passa a atuar em vários clubes fora do Brasil. Retorna ao Brasil em 2018 no Cruzeiro, depois vai para o Atlético Nacional. Em 2020, no começo do ano, fica sem clube. E em 2020, ele joga no time da segunda divisão em Bangladesh, o Bashundara Kings. Depois vai para o Messina, depois para o Alianza Lima, que continua até hoje, em 2021 aí, e provavelmente irá jogar a Libertadores de 2022. Talvez veremos o Barcos na Libertadores. E aí, torcedor, Hernan Barcos, depois que saiu do Palmeiras, nunca mais foi convocado pela seleção argentina. É castigo de palmeirense? Praga de palmeirense pega? Deixe sua opinião nos comentários. Jogador número 3, Marcelo Moreno. A história do boliviano Marcelo Moreno tem tudo a ver com a saída conturbada do argentino Hernan Barcos do Palmeiras para o Grêmio. O Palmeiras não consegue honrar com o pagamento de Hernan Barcos à LDU do Equador. Com isso, o Grêmio fica com o jogador argentino, paga 4 milhões ao Palmeiras e resolve disponibilizar 5 jogadores ao Palmeiras. Entre eles seria emprestado por uma temporada o Marcelo Moreno. Mas o pai do Marcelo Moreno disse isso. Está de capa caída o Palmeiras, não tem ninguém. Então eu não quero que ele vá para um clube para levantar o clube e depois mandar ele embora. Então eu quero que ele fique aí no Grêmio, porque aí no Grêmio ele está com moral. E eu sei que esse ano aí ele vai arrebentar aí no Brasileiro e na Libertadores e vai ser vendido, bem vendido para a Europa. Porque eu quero que ele saia do Grêmio, só se for por uma contratação milionária para a Europa. E não para outra equipe brasileira igual que o Grêmio, ou então menos que o Grêmio. Para mim não interessa isso. Interessa uma transação milionária nesse momento, para a Europa. Para o Brasil, não. Não interessa. E nem se for por empréstimo, né? Se o Grêmio emprestar o Moreno para o seu filho. Mas que é isso, meu amigo? Como vão fazer uma transação dessa? O Marcelo ir para o Palmeiras e o cara do Palmeiras vir para o Barcos vir para o Grêmio. Seria um absurdo da parte do meu filho e eu não ia permitir que ele fizesse uma coisa dessa sem consultar comigo. Porque ele, para sair daí, tem que ganhar o dobro do que estava ganhando. Porque senão não tem transação. Para ir para um clube brasileiro, o outro clube brasileiro, não tem negócio, não tem negócio. E só para confirmar, alguém do Palmeiras, ou até depois que surgiu essa informação hoje, o senhor conversou até com seu filho sobre essa possível ida para o... Se ele tinha interesse de ir para o Palmeiras ou não? Não, Marcelo tem interesse. A prioridade é ficar no Grêmio, porque ele conseguiu classificar o time. Então, tanto que custou para classificar pela Libertadores, agora sair do Grêmio para ir disputar a segunda divisão, seria para disputar a primeira divisão, seria um absurdo. O Palmeiras nem classificado está. E o senhor teme que, caso ele jogue até a Série B do Brasileiro, ele também possa perder espaço na seleção boliviana? É claro, meu amigo. O que ele tem que jogar é numa equipe mais grande que o Grêmio, e não uma equipe menor que o Grêmio. Eu fui jogador de futebol de 16 anos. E eu não tenho essa ideia de que meu filho baixe. Meu filho tem que subir. O Flamengo estava louco atrás dele. Agora está o Palmeiras louco atrás dele. É tudo equipe fracassada. O Grêmio é uma equipe que progrediu, pô. E tava do nada, subiu para quarto lugar da Libertadores. Do quarto lugar no Campeonato Brasileiro.
Então, é um 100% de aproveitamento. O que o Palmeiras aproveitou? Nada. Quem é o Palmeiras nesse momento? É uma equipe de segunda divisão, de terceira divisão. Não está com nada, não tem dinheiro, não tem jogador. O que tem é tudo jogador fracassado. Então, quer dizer, eu não quero que meu filho vá para lá para ser um dos fracassados também. Mas então, só para encerrar, ninguém do Palmeiras entrou em contato com o senhor, então? Não, e nem quero que entre, porque eu não quero que meu filho vá para o Palmeiras. Quero que meu filho fique lá onde ele está. Lá é o caminho certo para ser campeão da Libertadores e ser campeão do Brasileirão. Ele é querido pela torcida, querido pela gente de lá. E eu estou com ele. E se ele falar, não, pai, não quero que vá, fique aí mesmo. Não importa. Não importa que eu ofereça o dobro para você de dinheiro. É uma equipe fracassada, você vai fracassar ali também. Como vocês puderam ver, a declaração do pai de Marcelo Moreno deixou claro que queria que o filho dele atuasse na Europa. Mas ele atuou na Europa em 2008, no Shakhtar Donetsk. Foi emprestado ao Werder Bremen em 2009, onde ficou meia temporada e voltou ao Shakhtar Donetsk em 2009. Foi emprestado ao Wigan, na Inglaterra, em 2010. E em 2010 voltou ao Shakhtar Donetsk. Em 2012 o Grêmio contrata o jogador por 6 milhões de euros. Empresta ao Flamengo em 2013, onde atua meia temporada apenas e retorna ao Grêmio no final do ano, em 2013. Em 2014 atua uma temporada inteira no Cruzeiro e retorna no final do ano ao Grêmio. É vendido ao Changchun da China. Depois do Grêmio vender o atacante boliviano a 2,47 milhões de euros ao Changchun da China em 2015, Marcelo Moreno é repassado de graça ao WZAL, também da China, depois repassado de graça ao Wuhan, também da China, em 2018. Em 2019 é repassado de graça ao Everbright, também da China, depois repassado de graça em 2020 ao Cruzeiro, hoje aqui no Brasil, na Série B, como vocês podem ver. E aí, torcedor, como o pai de Marcelo Moreno disse que não queria o filho dele atuando em equipes fracassadas como Flamengo e Palmeiras em 2013, hoje ele vê o filho dele atuando pelo segundo ano consecutivo na Série B no Cruzeiro e com chances do Grêmio, que na época, na opinião dele, era maior que o Palmeiras, também podendo cair para a Série B. Me diz aí, praga de palmeirense pega? Deixe sua opinião nos comentários. E para fechar nosso vídeo de hoje, jogador número 4, Thiago Neves. Você, torcedor, deve se lembrar bem da negociação entre Palmeiras e Thiago Neves, o que deixou muito palmeirense irritado. Thiago Neves é um jogador bem experiente, bem rodado no mundo do futebol, já atuou por vários países, entre eles Brasil, Japão, Alemanha e também nos Emirados Árabes. Muitos palmeirenses até hoje sentem raiva de Thiago Neves, pois em 2006 o Palmeiras abriu negociações com meias que então estava emprestado ao Paraná. Em agosto daquele ano, Thiago Neves assinou um pré-contrato com o Palmeiras e recebeu R$400 mil em luvas. Só que o jogador, à época, com 22 anos, renovou seu vínculo com o tricolor por mais 3 anos em outubro. Thiago Neves desmentiu o pré-contrato com o Palmeiras e ainda que tenha gasto o valor de luvas em um carro novo, uma BMW. O problema é que logo após trocar de carro, envolveu-se em um acidente de trânsito. Foi o que Luiz Alberto entrou na história. Dono de uma oficina, o irmão do defensor, Luiz Cláudio, ficou responsável pelo conserto da BMW. E a raiva que o torcedor palmeirense sente pelo Thiago Neves ter quebrado um pré-contrato assinado com o Palmeiras faz com que o torcedor se lembre da BMW até hoje e cobre que Thiago Neves devolva ao Palmeiras. Após ter renovado seu vínculo com o Fluminense, Thiago Neves é vendido ao Hamburgo da Alemanha por 9 milhões de euros em 2008, depois repassado ao Fluminense por empréstimo em 2009, onde atua só meia temporada e retorna ao Hamburgo em 2009. Ainda em 2009, Thiago Neves é vendido ao Al Hilal dos Emirados Árabes por 7 milhões de euros, emprestado ao Flamengo em 2011 por 1,58 milhões de euros. E em 2011, Thiago Neves retorna ao Al Hilal dos Emirados Árabes, depois é vendido ao Fluminense por 7 milhões de euros, e depois vendido novamente ao Al Hilal por 6 milhões de euros, e depois vendido ao Al Jazeera por 11 milhões de euros. Fica sem clube na temporada 2016 e 2017. Assina com o Cruzeiro, sem clube. E depois é passado a custo zero ao Grêmio. E depois a custo zero ao Sport. E hoje, na temporada 2021 e provavelmente 2022, aos 36 anos de idade, Thiago Neves está sem clube. E aí, torcedor, gostou desse quadro de notícias? 4 jogadores que desrespeitaram o Palmeiras e tiveram um futuro, digamos que, castigado.
Gostou? Praga de palmeirense pega? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gostou do vídeo, deixe seu like. Não é inscrito no canal? Se inscreva. Tamo junto e avante palestra!